Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e estamos de volta aqui no curso de TypeScript Zero to Hero. Lembrando que caso vocês queiram acompanhar toda a estrutura deste treinamento, eu consegui atualizar aqui nos módulos, na ementa. Estamos aqui no módulo Interfaces. Inclusive, dentro desta aula de introdução a interfaces, eu vou estar falando com vocês agora sobre Optional Properties, sobre propriedades read-only, function types, class types, as diferenças entre, no caso, entre o uso do interface com type alias também. E já no outro vídeo eu vou estar falando sobre herança em interfaces, né? Fazendo aí um único vídeo falando sobre herança de uma única interface, de múltipla de interfaces, herança de fazendo uso de herança em interface, inclusive vou até alterar a forma como escrever aqui. E no próximo módulo, que já será daqui a 15 dias, é o módulo 7. Aqui eu estarei falando sobre tipos avançados e novos operadores. Talvez para ficar menor a estrutura, para não ficar várias semanas, né? Porque aqui se eu fizer cada um, vou levar 2 meses para concluir esse módulo. Então, estava pensando de talvez fazer 2x2 ou por 4 aqui, explicando cada um deles. Vai ficar um pouquinho maior cada vídeo, mas eu acho que vai ficar melhor estruturado o vídeo, tá? Talvez eu ponha tipos avançados 1 e tipos avançados 2. E inclusive aqui na última aula desse módulo eu coloquei o novo operador, o satisfies, que tá todo mundo comentando que saiu agora na versão 4.9. Conforme o time do TypeScript vai avançando com as suas novas atualizações, esse curso ele vai sendo atualizado também, tá bom? Bom, vamos voltar aqui para a aula que nós vamos fazer aqui. E lembrando, novamente, se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. E sempre que possível, deixem aí os seus feedbacks aí nos comentários abaixo. Bom, então vamos fazer aqui, nós vamos fazer esses 5 exemplos. Vai ser um vídeo um pouquinho maior, tá? Então, ele vai ter uma duração um pouquinho maior do que é costumeiro, mas acredito que a gente consegue aí abranger o maior conteúdo possível em relação à interface. Então, vamos fazer aqui o exemplo que nós vimos no vídeo anterior em relação ao uso de interface simples. Só que aqui, diferente do que nós vimos no vídeo anterior, eu vou fazer uso de uma função, tá? Então, aqui... tá? Eu vou criar uma interface que eu vou chamar de pessoa. E aqui dentro, novamente, eu vou incluir aquelas 3 propriedades. Beleza, então nós temos aqui uma interface pessoa. E dentro dessa interface pessoa nós temos 3 propriedades. Nome e sobrenome do tipo string e idade do tipo number. Só que agora, o que eu vou fazer? Eu vou justamente agora criar uma... Deixa eu só aumentar um pouquinho mais essa tela. Perfeito, acho que agora está bem melhor. Eu vou fazer o seguinte, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função onde eu vou precisar exibir o nome dessa pessoa, tá? Então, vamos criar ela aqui agora. Perfeito. Então, nós temos aqui uma função que se chama exibir nome. Note que aqui na linha 18, nós temos justamente ali um parâmetro pessoa que é do tipo pessoa, tá? Justamente aqui. E note que aqui no retorno eu estou chamando pessoa.nome, pessoa.sobrenome e pessoa.idade, de acordo, né, do tipo pessoa interface. Mas e aí, Glaucia, eu preciso retornar esses dados, como é que eu faço? Eu vou criar aqui uma variável constante, a qual eu vou chamar de Glaucia, e eu vou começar a atribuir esses dados. Pronto. E agora, finalmente, eu vou colocar aqui o resultado, né? Chamando aqui o console.log. Ou direto também um console.log, chamando justamente o objeto Glaucia.
Se a gente executar esse código aqui, ele só vai exibir isso aqui. Mas como eu quero exibir o nome da pessoa, então o que a gente pode fazer? A gente pode tirar esse objeto Gláucia. Então aqui eu vou chamar justamente aquele método ali, o exibir nome, como vocês podem ver. E dentro dele, ele vai estar esperando ali o argumento, né, da pessoa, que nesse caso aqui é a Gláucia. Então, vou salvar aqui. E quando eu for executar, vai aparecer os dados dessa pessoa aqui, nome, sobrenome, idade. Então, uma maneira bem diferente aí que nós vimos do outro vídeo. Bom, seguindo um pouco com o conhecimento em relação a interfaces, vamos para o segundo exemplo. Imagine o seguinte cenário, olha, eu preciso criar uma interface, mas nem todos os dados que eu vou colocar dentro dessa interface, das propriedades contidas dentro dessa interface, eu quero que elas sejam exibidas. Então, a gente pode estar usando aquele operador de interrogação para botar como uma propriedade opcional. Então, como é que a gente trabalharia com isso, tá? Então, eu vou criar aqui uma outra interface, que eu vou chamar de livro. E dentro desta interface, ela vai ter algumas propriedades. Por exemplo, título, né, o próprio o autor também. Só que aqui, na parte de páginas, note que eu estou usando aqui na linha 39 um operador de pergunta. Então, estou dizendo que esta propriedade ela é opcional, não necessariamente eu preciso dela. Se eu não exibir ela, não vai me apresentar uma mensagem de erro. Tá? Diferente daqui, que se eu comentar, por exemplo, né, deixa eu só salvar aqui, se eu, por exemplo, fizesse isso daqui, já me daria um erro, e já daria o erro ali, ó, que é o erro test 2339, dizendo que a propriedade não existe no tipo pessoa, tá? Tanto que deixa eu só depois criar uma funçãozinha aqui, ou até mesmo criar uma variável, quer ver, ó? Na hora que eu for criar uma variável aqui, chamando const livro, que esse livro vai ser do tipo pessoa, pessoa não, do tipo livro, perdão. Vamos botar aqui. Eu vou botar aqui o título. Nesse caso, vou botar aqui o clean code, tá? E o autor, botando aqui o Robert C. Martin, que é o dono desse livro aí. E finalmente, o console.log ali. Deixa eu ver se o meu computador me ajude um pouquinho aqui. Botando aí o objeto livro. Então, note que eu não tenho a necessidade de exibir aqui, né, de fornecer esta informação. Porque páginas, a propriedade de páginas é uma propriedade de fato aí opcional. Tanto que se eu comentar isso aqui, não vai dar erro. Tá? Não vai dar erro. Se eu exibir isso aqui novamente, a gente vai ver justamente os dados relacionados ao objeto livro, que pertence ao tipo livro, né? Bom, vamos seguir agora para o próximo exemplo. Outro cenário que a gente pode encontrar em interfaces é quando a gente depara justamente com propriedades contidas dentro de uma interface que podem ser de somente leitura e opcionais ao mesmo tempo. Vou fazer um outro exemplozinho aqui. Eu vou criar uma nova interface que eu vou chamar de carro. E dentro desta interface carro, nós vamos ter justamente aí o modelo, que vai ser do tipo string, tá? Vamos colocar também o ano, do tipo number, e o valor, que eu vou colocar como opcional. Então, note que aqui na linha 52, a propriedade modelo, ela está como read only, ou seja, somente leitura, tá? E na linha 54, eu estou dizendo que a propriedade valor é opcional, ou seja, não há necessidade de eu exibir a informação desta propriedade. Então, note que no momento que eu for dar um const, carro, né? Aqui, criando um objeto carro, que vai ser do tipo carro, vou botar aqui que o modelo vai ser o Fusca, com o seu ano aí de 1969. Não vai dar
erro, tá? Então, quando você precisa fazer uso de propriedades que devem ser só modificadas apenas quando o objeto foi criado pela primeira vez, então você pode estar fazendo uso aí do read-only, tá? Antes do nome da propriedade. Então, para exibir novamente esse objeto, então eu vou criar aqui um console.log, chamando justamente o objeto carro. Se eu for executar, vai aparecer justamente os dados do objeto carro. Só para vocês entenderem o uso, tá, do read-only, seja ele em C#, Java, até mesmo aqui em TypeScript, para que serve essa palavrinha reservada contida aqui na linha 52, tá? Então, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que o modelo, a gente já colocou aqui, né, que o modelo dele é um Fusca, né? Vamos dizer que eu tente exibir as informações desse carro, só que eu queira, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou tentar alterar esse dado aqui, botar carro ponto modelo, tá? Eu vou dizer que agora ele vou botar aqui, que ele é um Fusca, realmente 2.0. Vou botar aqui, tá? Note que aqui agora, na linha 62, o próprio TypeScript já vai dizer assim, o seguinte pra gente, olha, vai dar um erro TS2540, dizendo que a propriedade modelo, ela não pode ser que essa propriedade modelo, ela não pode ser atribuída porque ela é uma propriedade somente de leitura. Ou seja, se você quer inputir uma informação de uma determinada propriedade, então basta você usar essa palavrinha reservada read-only. Então ficou entendido sobre read-only aqui, pessoal? Então mais uma coisinha explicando aí para vocês aqui nessa videoaula. Então vamos comentar essa informação aqui, porque senão pode atrapalhar o nosso código. E vamos seguir em frente com os outros exemplos, tá? Vamos agora ver como que a gente pode fazer uso de interface usando uma palavrinha reservada chamada implements, tá? Eu vou criar aqui uma outra interface e eu vou chamar essa interface de i na frente, animal. Vocês vão entender por que eu estou colocando esse i na frente, tá? E dentro dessa interface de animal, nós temos aí o nome do animal, nós temos a idade deste animal, vamos procurar saber se esse animal ele está vivo. E no final, o que eu vou fazer? Já vou explicar uma outra coisa que já está contida na ementa do curso, né? Como que a gente pode trabalhar com funções dentro de interface. Então, vou criar aqui um método chamado comer, tá? E este método, ele tem como parâmetro tipo comida, que vai ser do tipo string. E essa função, ou este método, ele tem como retorno um void, tá? Bom, criei aqui a minha interface animal. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma classe que eu vou chamar de gato. Só que essa classe, ela vai implementar a interface. O que isso quer dizer, Glaucia? Então, espera que eu já vou explicar aqui para vocês. Então, vou botar aqui implements. E animal. O que vai conter na classe gato? Tá? Na classe gato vamos ter aí o nome, tá? deste gato. Inclusive, tá? Vamos ter a idade deste gato. Vamos procurar saber se esse gato está vivo ou não. E uma vez que a gente trabalha com classes, a gente tem que trabalhar com construtores, né? Então, aqui dentro desse construtor, estou construindo ele aqui,
né, fazendo this.name igual a nome, estou construindo este gato, essa classe gato. E note que aqui entre as linhas 86 a 87, eu estou justamente implementando o método que nós criamos lá na interface animal, tá? Então, eu vou botar algumas coisinhas aqui. Vou dizer que o gato de nome X, que a gente vai definir daqui a pouco, está comendo alguma comida que a gente vai definir também, tá? Então, vamos definir aqui. Então, vamos lá. Então, fora disso aqui tudo, eu vou criar uma constante chamada gato, que é igual a new gato. Eu vou dizer que o nome desse gato é Totó, tá? Ele tem, vamos dizer que ele tem 10 anos de idade, esse gato. E vamos dizer que ele tá vivo, tá? Então, vamos dizer que ele tá vivo. Esse gato tá vivo. Então, vamos botar aqui para exibir o gato, que nesse caso aí, vamos jogar aqui o objeto gato. E, além disso, eu vou querer dizer qual tipo de comida esse gato está comendo. Então, vou botar aqui gato, ponto, chamando o método comer. Vou dizer que ele está comendo justamente aí, realmente, uma ração. Então, se você veio do mundo Java ou C#, você sabe que o principal uso de uma interface é definir um contrato entre classes não relacionadas, tá? Então, quando você quer fazer o uso de alguma classe, quer declarar alguma classe que implementa alguma interface, a gente usa justamente essa palavrinha reservada dentro do TypeScript chamada implements, tá? Ou seja, o que a gente está querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer que tudo o que está contido dentro de interface estaremos implementando dentro da classe gato, tá? Então, é bem interessante porque a gente acaba trabalhando com a reutilização de código, a gente acaba começando a trabalhar também com os padrões de código. Então, isso é bem interessante, tá? Então, tá aqui um exemplo completo. Se a gente for executar esse código, inclusive tem que salvar aqui. Vamos ver o resultado? A gente vai ver aqui a informação que o gato Totó está comendo ração. Então, vai ter aqui, tá? As informações necessárias em relação a esse gato, tá? Bom, vamos agora para o próximo e o último exemplo deste vídeo. Como eu falei com vocês, esse vídeo ia ser um pouquinho mais longo, porque a gente está abordando vários assuntos em um. E, inclusive, eu não sei se vocês estão observando, os exemplos estão começando a ficar gigantes, então a gente está chegando no nível em que a gente saiu do zero e está indo para o hero. Né? Ou seja, a gente está indo saindo do básico, indo para o intermediário avançado. Tanto que o próximo módulo já vai falar de tipos avançados em TypeScript. Depois desse módulo, vai falar sobre generics, que é um assunto bem denso dentro do TypeScript. Então, pode-se dizer que a gente está chegando numa etapa do vídeo, desse curso, perdão, em que a gente já está tratando assuntos mais densos, mais complexos em relação ao TypeScript. Tanto que, se eu ver que um assunto está muito denso, eu vou tentar dividir o máximo possível, para o vídeo não ficar tão complexo e tão difícil e tão gigante, para vocês acompanharem, tá bom? Bom, aqui é justamente aquele exemplo que eu mostrei lá no vídeo anterior, diferenças entre o interface versus o alias type, né? Vou escrever aqui errado, é alias type. Não tem tanta diferença, mas você pode estar unificando, por exemplo, dentro de um alias type, você pode estar incluindo aí uma interface, tá? Ou seja, você pode estar trabalhando com UnoType. Eu não vou entrar em tanto detalhe em relação a isso, porque eu vou estar tratando justamente sobre esse assunto no próximo módulo, que é os tipos avançados em TypeScript. Existem inúmeros tipos avançados, tem o War Type, tem o Conditional Type, tem o Optional Type, tem, enfim, vários tipos avançados que a gente vai começar já a se aprofundar um pouquinho mais. Eu vou ter que explicar com um pouquinho mais de detalhes, mas só para mostrar para vocês que tanto o uso de interface, por exemplo,
eu vou estar criando aqui uma interface, eu vou chamar de pessoa 2, tá? Porque nós já criamos uma outra pessoa ali em cima. Dentro dessa interface pessoa nós temos o nome, temos aí também o sobrenome, temos também a idade também. E para usar o alias type, basta usar a palavrinha reservada type, tá? Deixa eu botar aqui type, botando aqui a pessoa 3, seguir a sugestão do próprio Copilot aqui. E dentro aqui nós estamos aí justamente usando o nome, usando o sobrenome, usando aí também a idade, tá? A grande diferença entre um e o outro, eles são idênticos, tá? A única diferença é que para usar por exemplo, type, você tem que botar um igual depois antes da chave, tá? E se eu quiser juntar essas informações, vamos dizer que aqui tem, sei lá, uma interface pessoa e um tipo CNPJ e pessoa jurídica e pessoa física, 2 tipos, né? Será que eu poderia fazer a junção deles? Sim. Eu só não vou entrar neste detalhe porque fica um pouquinho mais complexo, mas com certeza lá no módulo 7, uma vez que vocês já sabem como mexer com interface, aí vocês vão conseguir fazer esse tipo de junção de informações, que a gente chama de union types, tá? Incluso aí entrando aí com interfaces. Eu li isso no livro do Cherney, tá? Então eu achei super interessante, mas eu também achei um pouquinho complexo para quem está aprendendo agora sobre o uso de interfaces dentro do TypeScript, mas pode ter certeza que vai ter um exemplozinho aí, bem complexozinho, bem diferente de como a gente pode estar manipulando essas 2 palavrinhas reservadas num único exemplo, numa circunstância que pode acontecer no contexto de código na vida real, tá? Bom, então nós terminamos aqui os exemplos contínuos. Novamente vocês podem ver, ó, já estamos chegando a quase 110 linhas. Vocês podem notar que os exemplos já estão começando a ficar um pouquinho mais gigantes. Então daqui para frente, novamente, como eu falei com vocês, a partir do ponto do módulo 6 para frente são questões mais densas, mais complexazinhas, mas que eu vou tentar de uma maneira um pouco mais simplista e direta explicar para vocês como que a gente pode estar aplicando os usos mais avançados do TypeScript. Peço que a partir de agora, por favor, se vocês querem seguir com os ensinamentos que eu estou fazendo aqui, não se limitem com os exemplos que eu estou fazendo aqui. Tentem ler a documentação oficial do TypeScript, tem muitos exemplos legais que vocês podem estar replicando lá e tentando entender o que está acontecendo. Novamente, nós temos um treinamento totalmente gratuito de TypeScript. Se não me engano, tá aqui, ó. O curso grátis de TypeScript do Microsoft Learning. Vocês podem estar seguindo esses exemplozinhos aqui. Esse curso é totalmente gratuito. É um curso não em vídeo, mas de leitura. Então vale super a pena. Inclusive no final desse treinamento aqui, vocês podem estar tirando uma certificação que é justamente chancelada pelo Satya Nadella. Então vocês podem depois estar incluindo lá no LinkedIn de vocês para agregar no currículo de vocês. Então vale super a pena aí fazer essa parte aqui, ó. Implementar interfaces no TypeScript. Então aqui ele vem dando uma visão geral de uso interfaces, tá? Como estender uma interface no TypeScript, outras maneiras de usar a interface. Tem um laboratóriozinho de como fazer o uso de interfaces no TypeScript. Então assim, vale super a pena vocês também tá agregando o conhecimento de vocês. São 46 minutinhos. Eu acho que vale super a pena vocês darem uma estudada, até porque é um treinamento oficial da Microsoft criado também pelo time do TypeScript. Então, pessoal, novamente, se esse é um tipo de vídeo que você curte, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e amigas, tá? Especialmente aí esse repositório aqui, inclusive, se vocês puderem ajudar dando uma estrelinha, poxa, isso ajuda pra caramba, porque isso torna o repositório reconhecido e acaba chegando nas primeiras posições, então ajuda bastante. E novamente, se esse é um tipo de vídeo que você curte, compartilhe com seus amigos e amigas e nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.